O que é a Covid-19? Bom, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o nome oficial dado ao novo coronavírus, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave de Coronavírus 2. Ele possui essa nomenclatura por possuir muita semelhança com o vírus de SARS, que foi uma epidemia causada na China em 2002. Sintomas da Covid-19. Os primeiros sintomas da Covid-19 normalmente aparecem entre 5 e 7 dias. Porém, desde os primeiros momentos da infecção, o corpo humano já age sobre o coronavírus. Bom, a Covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria das pessoas apresentará sintomas leves a moderados da doença e não precisarão ser hospitalizados. Os sintomas mais graves da Covid-19 são dor no peito, pressão, falta de ar, dificuldade de respirar e perda da fala ou movimento. Já os mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Transmissão da Covid-19. A transmissão da Covid-19 costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas da saliva, espirro, tosse, catarro, contatos próximos, como toque ou um aperto de mão, e contatos com objetos ou superfícies contaminadas. Como o corpo combate o coronavírus? Bom, o pneumologista Gustavo Prado explicou que o corpo passa a atacar as células infectadas pelo vírus para tentar se defender. Essa ação é liderada pelos linfócitos T, que são as células de defesa. Prado também explicou que o nosso sistema imunológico reage à presença do SARS-CoV-2 e tenta combatê-lo, segundo ele, de duas formas. Ele disse que o corpo pode tanto passar a produzir proteínas antivirais, como ativar as células citotóxicas, que são as células que matam as que estão infectadas. E depois disso, ele informou que o nosso corpo começa a fabricar anticorpos e desenvolve uma resposta mais efetiva e persistente. Célula humana. A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, realizou experimentos que confirmam que o novo coronavírus pode ser capaz de infectar células adiposas humanas e de se manter em seu interior. Esse experimento também ajuda a entender por que indivíduos obesos correm mais risco de desenvolver a forma grave da Covid-19. Bom, eu sou Isabelle, eu vou apresentar a parte de ciências aplicadas e querem saber as novas tecnologias e as tecnologias que mais estão ajudando no combate ao coronavírus. Bom, a telemedicina. Telemedicina é a troca de informações entre profissionais da área de saúde e os pacientes, através da internet, através de videoconferência, chamadas de vídeo, que ajudam na segurança. Bom, a vantagem é que permite que os grupos de risco, como idosos, pessoas com problemas respiratórios, tenham um atendimento médico com segurança durante a pandemia, que é muito importante essa segurança entre essas pessoas de risco para que não aconteça nada grave. Um outro destaque está sendo a impressora 3D, porque como muitos profissionais estão atuando de frente contra o coronavírus, acaba com uma falta de equipamento de proteção individual, o famoso EPI. E certas empresas não dão conta de fabricar eles a tempo. E então a impressora 3D, como ela é rápida e ágil, ela está sendo um destaque, vamos dizer assim. Porque ela vem revolucionando a maneira que os médicos obtêm as peças, como o protetor facial Hygia, que é o protetor de acetato, o suporte para maçaneta, para que a pessoa não tenha muito contato com o vírus, não tenha zero chance de contato com o vírus, os ventiladores pulmonares, porque como são muitas pessoas internadas,
eles acabam que tendo uma sobrecarga e não tendo para todos. Aí as impressoras 3D estão fabricando os ventiladores pulmonares, assim como a válvula para bomba de oxigênio. Coronavírus SUS. Bom, o Coronavírus SUS é um aplicativo do Sistema Único de Saúde brasileiro que vem para conscientizar a população sobre o Covid-19, trazendo diversos tipos de informações, por exemplo, como sintomas, a prevenção, o que fazer em caso de suspeita de corona, infecção. Ele também inclui um mapa indicando o posto, a unidade de saúde mais perto, mais próxima de você. E também dentro do aplicativo tem a área de notícias oficiais do Ministério da Saúde, indicando quantas pessoas estão sendo infectadas, quantas pessoas estão indo a óbito. Obtém todas as informações sobre o corona. Vacina e medicamento. Primeiro eu vou falar para o que cada um é usado. Bom, as vacinas são usadas para prevenir e os medicamentos são usados para tratar. Deixando isso de lado, agora eu vou falar que até o momento não existe uma vacina com 100% de eficácia, mas existem medicamentos que estão ajudando as pessoas com Covid, como o azitromicina, que é o remédio mais forte, de acordo com uma das nossas fontes. E eu não vou entrar muito em detalhes sobre os medicamentos, porque uma outra colega de equipe vai se aprofundar neles. Bom, eu vou falar um pouco sobre o LED. Ele foi criado em 1963, quando Nick Holoniak descobriu que um importante elemento da tabela periódica, quando energizado, emitiria luz. Esse elemento é o diodo. Por isso o nome LED. O LED é a tradução para inglês é diodo emissor de luz. Inclusive. Algumas coisas que você precisa saber para o LED funcionar do jeito certo é que ele possui duas pernas, entre aspas, e ele é formado por três principais elementos, que é o diodo, o catodo e o anodo. O anodo é a parte positiva do LED, onde você vai conectar o fio positivo, e o catodo é a parte negativa, onde você vai conectar o fio negativo. E um jeito fácil de se descobrir qual é qual, caso você esteja querendo conectar ou usar um LED, é pelo tamanho das pernas. O anodo é a maior perna e o catodo é a menor perna, entre aspas, do LED. Obviamente, se você conectar ao contrário, o LED não emitirá luz de nenhuma forma. E o LED queima caso você use a taxa de volts errada para o LED. Se use mais, e talvez ele queime. Se usar menos, ele não liga. Ou liga, mas fica fraco. Bom, eu vou falar 4 curiosidades do LED agora, que são as 4 principais que eu achei e as que mais têm diferença das lâmpadas normais, que é as lâmpadas que geralmente a gente usa, as lâmpadas incandescentes. Bom, 4 curiosidades do LED é que ele pode ser usado sim para manter a comida fresca, pois como o LED ele não emite nenhum raio ultravioleta nem calor, logo a temperatura do ambiente seria mantida. E logo a comida não estragaria. Demoraria mais tempo para estragar o ambiente aberto com apenas um LED apontando nela ou contra uma lâmpada incandescente apontando. Fizeram testes e a lâmpada incandescente faz com que o alimento estrague mais rápido. Bom, a outra curiosidade é que não atrai insetos, porque o LED não emite o espectro infravermelho, que geralmente é emitido por lâmpadas normais. E que os insetos são atraídos por esse espectro, ou seja, o LED não emite, logo não atrai insetos. O LED tem uma duração enorme, que pode durar de 3 a 10 anos, que é muito mais do que as lâmpadas incandescentes.
Bom, mas tudo isso depende do quanto você usa. Tipo, se você tem uma loja, por exemplo, e você usa o dia inteiro o LED, obviamente ele vai durar menos, vai ter uma duração reduzida, mas ainda assim é muito por 3 anos. Mas se você tem uma casa e, tipo, você desliga as luzes, não fica 24 horas com ela ligada, ele vai, possivelmente pode durar 10 anos. E a quarta curiosidade é que o LED não queima, ao contrário das lâmpadas normais, que queimam com facilidade por conta da umidade, mau contato, entre outras coisas. O LED, em condições normais de temperatura e uma instalação correta, nunca queima. Tratamento e combate ao Covid-19. Hidroxicloroquina. O seu papel no combate à Covid seria controlar a infecção impedindo que o vírus se reproduza. A sua função orgânica contém amina, álcool e haleto. É um remédio usado na prevenção e tratamento da malária sensível à cloroquina. Dexametasona. Em um estudo, pesquisadores da Universidade de Oxford afirmam que a droga reduz a incidência de mortes pelo coronavírus. A sua função orgânica contém álcool, cetona e haleto. A dexametasona é utilizada para aliviar inflamações e tratar doenças como artrite reumatoide, alergias, asma, entre outras enfermidades. Oseltamivir. O uso chegou a ser abordado em vários encontros do Centro de Operações de Emergência de Combate ao Novo Coronavírus. A sua função orgânica contém éster, éter, amina e amida. É indicado para tratamento da gripe, tendo maior eficácia se tomando 2 dias após os primeiros sintomas, impedindo a disseminação do vírus da gripe no corpo do paciente. Augusto, eu vou apresentar a parte física do trabalho de ciência da natureza. Frequência. A frequência consiste em número de ocorrência por unidade de tempo. Refere-se normalmente à oscilação de alguma propriedade, como, por exemplo, a corrente elétrica, ou a posição do corpo suspenso, através de uma mola elástica. Ela pode oscilar 60 vezes por segundo. O período é o tempo necessário para que um objeto em movimento circular conclua uma volta completa. No caso de geração de ondas, é o tempo necessário para que uma onda seja formada. A frequência e o período são 2 grandezas físicas escalares, que se relacionam com a rotação de objetos, executam movimentos circulares e com produtos de ondas. As 2 grandezas relacionam-se matematicamente, de modo que uma é o inverso da outra. Comprimento de ondas. O tamanho da onda pode ser medida de cristal a cristal, ou de verso a verso. Do início ao final, um período é cristal e a parte mais alta da onda, e a vala é a parte mais baixa. Velocidade. Todas as ondas têm uma velocidade que é determinada pela distância percorrida sobre o tempo gasto, representada pela letra V, assim, ou ainda pela letra VAX. A amplitude é a altura de ondas do eixo até a sua crista. Quanto maior a amplitude, maior a quantidade de energia transportada naquela onda. Pode ver a seguir na imagem, é representada 3 tipos de ondas: a senoidal, a onda modificada e a onda quadrada. A senoidal obedece uma função de seno ou cosseno e é formada por ondas mais simples. A onda modificada é um modelo mais econômico, já que não gera uma onda corrente real, sendo que apenas simula eletronicamente, produzindo uma onda quadrada. Esse tipo de onda permite fazer funcionar sem problemas um dispositivo eletrônico e os dispositivos de eletrônica. Uma onda quadrada é formada por ondas básicas, encontradas frequentemente na área de eletrônica e de processamento de sinais. Respiradores pulmonares. Como funciona? A máquina sopra um ar rico em oxigênio para dentro dos pulmões do paciente a partir de um tubo. Uma das extremidades está conectada ao equipamento, ou seja, ao respirador, e a outra está conectada ao corpo da pessoa que vai receber a ventilação, ou seja, o paciente de Covid. Trabalho da frequência. O ventilador pulmonar invade a fisiologia do pulmão, ou seja, em vez do órgão fazer todo o movimento que permite as trocas gasosas, trocas de gases, ele é auxiliado por uma máquina. Com isso,
para saber se a pessoa está melhorando, se está conseguindo respirar, os médicos ficam atentos a algum parâmetro, tais como os volumes de ar que estão sendo liberados e entrando no pulmão. A ideia é que faça a pessoa respirar melhor, que faça os pacientes com falta de ar, com alguma pneumonia, ter uma respiração que é auxiliada pelo respirador. Falta de ar, desconforto do paciente, alguns dos sinais podem indicar necessidade de ventilação mecânica, além das alterações em alguns exames. Ondas, como pode ver nas imagens representadas no slide, as ondas estão representadas de forma nítida, não fica representado na própria tela do respirador. No Brasil, no mundo inteiro, o respirador ele é diretamente procurado. No Brasil, possuímos algo em torno de 25 mil unidades, mas sempre à procura de mais. Nos casos mais graves do novo coronavírus, produz um processo inflamatório em todo o corpo, mas principalmente nos pulmões, gerando pneumonia, prejudicando a capacidade respiratória e etc.